Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e você está no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de abençoar a sua vida. Claro, primeiro abençoar nós que estamos aqui em comunhão, a gente está fundamentado na promessa de Jesus, de onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele está lá, então a gente acredita nisso. E nós estamos aqui para crescer hoje e eu estou com um casal aqui muito especial, Dr. Murilo e doutora Aline, um casal querido que eu tenho o privilégio, né, de conhecer e assim fazem parte do processo de cuidar da saúde da minha família, né, da minha esposa. A Aline né, ginecologista da Bruna, acompanhou até a gestação da Aninha que nasceu lá no sertão. A Bruna não deixava a Aline em paz. E o Murilo também é uma benção, urologista, né? Já tive o privilégio de ser atendido pelo Murilo, esclarecido pelo Murilo. Então é um prazer, irmãos, receber vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, Maicon. Um prazer estar aqui com você e parabéns por essa ideia, né, por esse projeto que Deus continue abençoando cada vez mais. Muito Amém. obrigado pelo convite. Eu agradeço muito o convite também. É sempre uma alegria falar com você, né? Você e a Bruna moram no meu coração, né? A família toda. Então é um privilégio estar aqui com você, especialmente com o Murilo também, para falar de assuntos tão importantes como a saúde da mulher e do homem. Que maravilha. Obrigada. É isso aí, gente. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, sobre a saúde, né, do homem, da mulher, da família. E antes da gente entrar propriamente aqui, né, eu queria dar um testemunho aqui, né, porque existe, Murilo e Aline, um conceito teológico, né, que é um termo chamado gnosticismo evangélico. E a ideia, né, dessa doutrina, né, desse termo teológico, é que muitas vezes os cristãos eles se perdem pensando que o que é mais importante e a vocação superior é a vocação espiritual de um pastor, de um missionário e tudo mais. Então, se tem essa ideia no gnosticismo evangélico. É aquela coisa assim, a pessoa vai para a igreja, né, e aí ela vê o pastor lá, ou vê um missionário, vamos falar assim, o missionário tá lá, começa a testemunhar do campo missionário onde ele tá, que ele pregou o evangelho, que as pessoas entregaram a vida a Jesus, ou que pessoas foram libertas, né, de uma possessão demoníaca e tal. E aí, todos os profissionais, né, liberais da igreja, as pessoas que têm outras vocações, as pessoas têm um senso assim, puxa vida, né? Nossa, que legal, a vida desse missionário é super relevante, né? E como se a vida dela fosse menos relevante por ela estar em uma outra vocação secular, né? Que a gente Uhum. sabe que a gente não faz essa distinção, às vezes só para efeito didático, pedagógico, mas na verdade tudo é sagrado, né? Exato. Tudo provém do Senhor. E aí, por que que eu estou falando isso tudo? Porque na minha formação teológica, eu tinha um período que eu estava estudando a respeito disso. Uhum. E eu me lembro que foi quando eu fui ser atendido por você. E foi isso, foi tão legal assim, né? Porque naquela época eu estudando, eu falei, não, é verdade, cara, como que a gente, o povo de Deus, cristão, às vezes se perde. E é por isso que durante muito tempo, agora recente, o povo de Deus, eles saíram das esferas da sociedade de influenciar, de Uhum. ver a sua vocação como um chamado de Deus também, para ser uma benção e como que as pessoas foram perdendo isso com o tempo e aí outras pessoas, né, que não temem a Deus foram assumindo essas Esses funções, papéis, né? esses papéis na sociedade e aí Uhum. o mundo cada vez mais, né, vai decaindo, né? E aí eu achei legal porque eu me lembro que eu fui ser consultado por você, eu me lembro que eu tava com uma dor assim na região abdominal, da genitália, assim, tudo. E aí você esclareceu para mim, assim, foi super, né, cuidadoso e tal. E eu vi tanta excelência, né, no seu atendimento, assim, né, que eu falei, caramba, é isso. Isso daqui é o reino de Deus, eu fiquei pensando, Murilo. Uhum. E eu falei, ainda bem que o Murilo não é um missionário dedicado à teologia. Porque senão ia ser uma tristeza para a medicina, porque o Murilo ia estar num lugar, né, que na verdade o seu campo, a sua área precisa de você, né, porque Deus te chamou dessa forma. E Sim. eu achei muito legal isso, eu falei assim, não, isso aqui é um exemplo prático disso, de Uhum. um cristão, de um homem de Deus que tem a sua vocação, que não está nessa esfera religiosa, e Uhum. que está exercendo seu papel com relevância e vai ser uma benção. E o seu papel como médico,
atendendo seus pacientes é tão importante quanto de um pastor, de um missionário que vai lá proclamar a palavra de Deus, o evangelho, né? Porque você está ali onde um missionário, um pastor não vai, né, estar Sim. atuando. E aí, complementando com isso, depois a Aline também, Uhum. porque quando depois a Aline começou a é, é, atender a Bruna e tudo, e é interessante porque assim, né? Todo mundo que é atendido pela Aline ama a Aline, né? Às vezes a Bruna tá conversando com alguém, é sério, e aí a pessoa fala, minha ginecologista, aí descobre, tipo, é a Aline, fala assim, não. E a pessoa testemunhando bem de você, sabe? Falando, não, doutora, não, minha ginecologista é a Bruna. Não, é a Aline, é a minha ginecologista também e tudo mais. Mas é isso, e isso ficou muito marcado para mim, né? Porque eu via vocês na igreja, né? A gente não tinha tanta proximidade, depois a gente, né, começou a ter, né? Porque a Aline começou também a atender mais a Bruna, né? E tudo mais, as crianças vieram. Então eu acho isso fascinante e fantástico, porque é isso, o reino de Deus é isso, né? Então vocês estão na vocação de vocês, trabalhando para o reino de Deus e são tão importantes quanto qualquer outra pessoa que está numa função religiosa, né? Então isso para mim na época foi muito chato porque eu estava vendo a teoria e vi a prática também. Falei, ó, é isso aqui. Por isso que a gente precisa testemunhar isso e falar para as pessoas, ó, o que que Deus te chamou para fazer, né? Então faça com excelência, faça com amor e faça bem feito, porque é ali que Deus vai te usar, né? Então, eu queria começar testemunhando isso a respeito de vocês, porque assim, foi muito marcante para mim, né? E aí eu passei a admirar vocês, né? E nossa família é muito abençoada por vocês. E é muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Michael. É muito gratificante ouvir isso, né? Que realmente é o que nos motiva, né? Então nós temos a nossa motivação principal, que é servir ao Senhor, servir ao Reino e usar aquilo que Deus, né, nos proporcionou, nos deu como dom, a serviço dele mesmo, né? A serviço do próximo, né? Então fico muito feliz com esse testemunho. E da mesma forma, né, que nós somos muito abençoados também, né, do ponto de vista espiritual, com os pastores, com os pastores, com os missionários e sempre engrandecendo, né? Cada um, o corpo tem vários membros, né? Todos de igual importância, né? Sim, É, cara. exatamente. Nós somos um corpo e com isso, cada um vai agir na sua área, né? A gente realmente tem acesso a áreas que outras pessoas não têm. Quantos milagres e quantas situações Deus já nos usou, por exemplo, dentro de um hospital, dentro de um local em que ninguém pode entrar, né? Que é restrita a entrada. No consultório também, que é um momento onde as pessoas se abrem. E às vezes a gente pode atingir locais, né? Não nós por nós, mas porque Deus age através de nós, podendo edificar a vida da pessoa, abençoá-la. Quantas vezes eu já não orei no meu consultório com as pacientes? Então, realmente é também um campo missionário, porque nós somos missionários onde quer que nós estejamos, né? Que maravilha. Bênção Isso pura. aí. Irmãos, compartilhe um pouquinho de vocês, né? Já demos já uma boa, né, adentrada aí, né? Assim, quão importante, né, vocês são e assim, né? Daquilo que Deus tem derramado na vida de vocês, como Deus tem usado a vida de vocês. Mas hoje, como é que vocês estão, né? Você, médico urologista, a Aline, ginecologista. Compartilhe um pouquinho assim da formação de vocês. Se quiser até falar assim, como que vocês chegaram até a essa vocação, né? A especialização em si. Compartilhe, fica à vontade, Murilo, depois a Aline, fica à vontade o que vocês. Não, é legal. Nós somos colegas de turma, né? Então, eu vim para Ribeirão, estava até comentando aqui no início, né? Eu vim para Ribeirão com 16 anos para fazer o colegial, aí fiz o colegial, fiz o cursinho, entrei na faculdade de medicina da USP, aí fiz residência e depois as especializações, né? Tanto em cirurgia geral quanto urologia. E nós entramos na faculdade juntos, somos colegas de turma e a partir do terceiro ano de faculdade começamos a namorar. Aí depois deixar a Aline complementar essa parte também. Mas atualmente hoje eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, né? Tenho cirurgias nos hospitais da cidade, o atendimento no consultório. E é interessante, eu sou apaixonado pela medicina porque eu acho que é um privilégio a gente ver de perto a perfeição da criação, né, e a ação de Deus na vida das pessoas. Então, cada vez mais isso tem nos motivado a estudar mais, a compreender mais e a buscar estar sempre, né, vendo de perto as maravilhas que a gente tem através da ciência também, né? E você falou do gnosticismo evangélico, eu achei interessante, porque às vezes a gente vê muito do outro lado, né? Um ceticismo baseado só na ciência. Então, eu acho que as duas situações têm que caminhar juntas, né? Então, as duas
podem trazer seus benefícios, tem também suas limitações, né? E eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão e a gente acaba sendo beneficiado por isso. Que bacana. Deixar a Aline complementar. Eu acho que Deus direcionou para que nós fôssemos, viéssemos para Ribeirão Preto, porque no ano anterior o Murilo ficou por um em Botucatu, ele era o próximo e era uma colocação que sempre chamavam, e no ano dele não chamaram. Ele era o próximo porque ele tinha que vir para Ribeirão, assim como comigo também eu tive toda uma trajetória. Eu nunca pensei em sair de São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, né? E eu nunca tinha pensado em sair de São Paulo e de repente Deus me direcionou. Então é muito lindo ver, principalmente agora quando a gente olha para trás, como que Deus desenha a nossa vida, né? E direciona tudo. Então a gente acabou que passou no mesmo ano, nós somos colegas de turma. E no terceiro ano a gente começou a namorar, assim, na viagem de adeus básico, né? Porque a gente tem os 3 primeiros anos da faculdade, é o básico. E aí nessa viagem a gente começou a namorar e aqui estamos, né? Assim, com uma caminhada muito linda. A gente cresceu junto, né? Os dois eram muito novinhos, né? As nossas famílias sempre cuidaram muito do nosso estudo, sempre deram uma base boa. E sempre direcionando que o principal era o estudo. Assim, primeiro, né, assim, o Murilo vem de uma família presbiteriana, né? Ele é presbiteriano de berço. E eu já, assim, meu pai é judeu, minha mãe é católica, então eu não tinha esse direcionamento, eu era católica e tal. E a gente se encontrou, e aí com isso, quando eu olho para trás, todo o caminho que Deus fez na minha vida, eu comecei a ir na presbiteriana com o Murilo, e na escola dominical, de repente eu falei assim. Nossa, caiu a minha venda. Não que eu ache que tem muita diferença da igreja católica para o presbiteriano, né? Para o evangélico em si, né? Mas o estudo da palavra me transformou. Então, assim, aí a gente passou aí juntos e a gente construiu um relacionamento, tanto na parte profissional, porque nós demos muitos plantões juntos, trabalhamos juntos, como também na parte pessoal, que foi esse crescimento, como jovens que éramos, né? Até homens e mulher, um homem e uma mulher de responsabilidade, formados como médicos e com toda a responsabilidade que Deus nos deu, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele faz através de nós. Então, foi uma trajetória muito, muito legal de se ver olhando para trás. Só essa parte aí já daria aí umas 5 horas de conversa. Então, a gente conversa um outro dia sobre tudo isso. Que legal. Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta dentro disso aí, tá? Porque, assim, uma das coisas que eu tenho feito, né, é falado com os casais a respeito do casamento em si, né? Uma das coisas que eu tenho. Por quê? Porque eu percebo que hoje a gente vive um tempo que cada vez mais o casamento é desvalorizado, existe uma desconstrução, um movimento de desconstrução da família e tal, isso é um fato, né? E aí eu tento sempre trazer, claro, a gente sabe que casamento não é um conto de fadas igual a gente vê nos filmes, né, nas histórias, mas eu gosto muito de um autor, um teólogo, que ele fala assim que não existe nada mais glorioso que o casamento, é o Timothy Keller. Então eu faço questão de falar, assim, a gente enfatizar as coisas boas do casamento, né, para trazer esperança, porque às vezes eu vejo os jovens, assim, eu lido com muitos jovens, tá meio desesperançado, assim, tá, sabe, assim, enfim. Dentro disso, assim, como é que foi? Vocês se conheceram lá, né? Começaram a namorar no terceiro ano, mas como que foi esse processo, assim? Você já viu a Aline já no começo e já se interessou por ela? Conta assim, vocês podem compartilhar um pouquinho, assim, como é que foi, assim? Aí você, Murilo, que chegou nela, como é que foi essa... Essa parte eu vou deixar para a Aline falar. Eu já estava querendo jogar para ele, falar, deixa comigo. Não, mas foi um processo muito interessante, porque assim, a gente só começou a namorar no terceiro ano de faculdade, né? E a nossa turma tem 100 alunos, né? É uma turma grande, na turma de medicina, então você acaba ficando mais próximos dos seus subgrupos. Então, vai fazer alguma atividade, eles dividem em grupos e é dividido por ordem alfabética. Então, a Aline ficava nas primeiras turmas, nas primeiras divisões, e eu mais para o final, né? Então, a gente tinha um pouco menos de contato. E nessa viagem do terceiro ano de faculdade, nós tivemos mais contato e começamos a namorar, né? Eu, como bom mineiro, né, sou bem tranquilo, né? Eu lembro que tinha colegas que já desde o começo falavam, Murilo, você vai casar com a Aline. Eu falei, imagina, de jeito nenhum, né? Tô muito novo ainda, tal, né? E nem imaginava, mas foi... Mas né? isso você já namorando? A gente já no começo do namoro, no começo do namoro. Aham. Eu lembro que eu fazia academia com um colega, né? A gente ia junto conversando, né? Andando a pé assim, né? E ele falava, mas eu acho que você vai casar com a Aline. Mas imagina, no terceiro ano de faculdade, eu nem passava pela cabeça, Não assim, pensava né? em Nem casamento pensava, ainda. né?
Ele já estava profetizando sobre a sua vida. Pois é, então a gente entra muito focado assim na profissão. Eu sabia que a carreira médica é muito longa. Hoje, para formar um urologista, são 12 anos. 6 anos de faculdade, mais 3 de cirurgia geral, mais 3 de residência em urologia. Então, assim, a gente na faculdade entra muito focado nisso, né? Então, eu estava pensando em postergar os planos pessoais, né? Sim. Focar primeiro na parte profissional e tudo, né? E nem imaginava, né? Mas aí foi acontecendo, né? Deus foi E direcionando. vocês namoraram quanto tempo? Até quanto tempo que vocês demoraram para casar? 8 anos. 8 8 anos. anos. Nós namoramos 7 anos, ficamos noivo um ano, né? E aí depois já. Mas aí como é que foi? Isso vocês que acordaram ou vocês queriam realmente terminar, concluir aquele processo ali? Nem deu tempo, porque, por exemplo, quando nós nos casamos, eu estava ainda na residência em urologia. A Aline já tinha terminado, né? Porque eu me formei e servi o exército 1 ano como médico, né? Nós temos alguns colegas que fazem isso, né? A nossa faculdade a gente chama de faculdade tributária. Então, ela fornece médicos para o exército ao final dos 6 anos, né? E eu fiquei 1 ano em Campinas, servi lá no exército, numa brigada, 11ª Brigada em Campinas, né? Foi um período muito interessante, e a Aline já entrou na residência. Graças a Deus ele estava no exército, porque o R1 é terrível. Eu falo, foi até plano de Deus, porque imagina exausto que eu ficava, do jeito que eu chegava, às vezes eu caía na cama assim, eu falo, meu Deus, ainda bem que ele não tá vendo isso. São 2 residências muito puxadas, o primeiro ano de residência, tanto o primeiro ano de cirurgia geral, quanto o primeiro ano de ginecologia e obstetrícia. Então foi interessante a gente ter desincronizado esses momentos de residência, mas quando nós nos casamos, eu ainda estava na residência, né? Então foi interessante que a gente acabou nem esperando tanto tempo assim, porque já era um plano nosso casar e ter filhos, né? E se a gente fosse esperar todo esse tempo, toda essa formação, eu acho que realmente sobrecarregaria muito os planos pessoais, né? Então, fomos fazendo ao longo da nossa formação mesmo, né? Legal. E você, ali, na sua perspectiva feminina, de mais detalhes, como é que foi? Como é que foi? Você já viu o Murilo assim? E aí, foi um dia como tem algum dia especial que vocês estavam lá, assim, Não, foi na viagem, como é que foi? na verdade, assim, como o Murilo disse, nós tínhamos turmas diferentes, né? Então a gente acaba que não necessariamente vai conhecer tão bem todo mundo. Mas no terceiro ano, aí eu lembro que a gente começou a conversar, esse menino é tão interessante, tal, enfim. E aí, enfim, as coisas se desenrolaram de uma forma tão interessante que o Murilo não é muito de dançar, não, né? Aham. E eu amo forró, assim, eu amava dançar forró e tal. E aí a gente dançou 11 músicas seguidas, só 2 pra cá, 2 pra lá. Eu que assim, gosto de dançar, que tipo, a minha irmã me joga pra cá, me joga pra lá. Aham. E aí só 2 pra cá, 2 pra lá, 11 músicas seguidas. Eu falei, Digamos opa, que acho que aqui demorou um pouquinho para cair a ficha, né? Foram 11 agora já, músicas, né? Mas enfim, então, na verdade foi tudo muito leve, foi muito tranquilo, eu acho, assim, né, tudo. E aí, já, embora ele diga que ele fala, não sei não se eu vou casar com essa daí, eu já, pra mim não tem muito isso, eu não estaria com alguém se eu não estivesse pensando que poderia ter um desenvolvimento Sim, pra ficar pra sempre, né, na sim. verdade. Então, acho que foi tudo muito amadurecendo junto, a gente era muito novo, e nós somos muito parecidos, eu acho, em vários aspectos. O pessoal fala assim, os opostos se Opostos se atraem. atraem, né? Eu acho que o mais importante são o que é o que a gente tem de igual. Sim. Então, assim, acho que nós temos muito mais semelhanças. Isso foi desenvolvendo com o longo do tempo e foi muito bom, assim. Então, aí eu lembro quando o Murilo, como bom mineiro, né? Aí a gente estava lá em Minas, fazia uma caminhada. Aí o Murilo falou pra mim, vamos casar? Esse é o pedido de casamento ali. E aí eu Padrão. assim, aí meu coração assim, vamos. Aquela assim, né? E aí começou toda uma programação, a gente programou todo o nosso casamento com 1 ano, um pouco mais de 1 ano, né? Com 1 ano foi quando a gente fechou o salão, deu exatamente 1 ano para o nosso casamento. Então, assim, foi muito direcionado por Deus, tudo. E assim, e nisso tudo a gente sentiu muito a proteção de Deus, né? E tudo no nosso sexto ano, que é um ano muito intenso, que as pessoas estão estudando muito para residência, que é uma prova muito que vai definir sua vida, né? Nesse ano aí a gente estava com o coração assim, cheio do Espírito Santo, né? Eu em especial, assim, que né, eu conheci Jesus ao longo da faculdade, eu comecei a namorar o Murilo, e acho que esse cair da venda, eu até emociono quando eu falo. Enfim,
Aconteceu no quarto ano. Então, no sexto ano eu tava muito cheia de Espírito Santo, sabe? Assim, então a gente passou na MI, que é, MI é moléstias que é das infecciosas, né? doenças infecciosas, onde é um lugar que ele é muito restrito, né? Como você falou assim, quando você falou assim que que nós somos missionários e Deus nos coloca em lugares que nem todo mundo pode chegar. Quando eu passei lá, a gente fica num lugar que ele é realmente restrito e que as pessoas passam pelos últimos momentos de vida, um lugar muito intenso nesse sentido, assim, sabe? E Deus encheu meu coração de manhã, a gente ia, todo mundo passava as visitas todas, e à tarde ficava um de plantão e os outros iam estudar. Mas Deus estava tocando no meu coração em todos os dias à tarde, eu mesmo que não era tão conhecedora da palavra, assim, não sei nem se eu posso dizer que hoje eu ainda sou, porque a gente sempre está aprendendo muito. Eu ia à tarde lá, ia falar com os pacientes, então assim, eu tenho inúmeras histórias de milagres que eu vi lá, né? Tipo aí eu pegava a palavra e ia falar, então teve um paciente que falou pra mim, um paciente estava muito assim, quieto, e tal. Eu ia lá, falava com ele e tal, abençoava, né? Eu orava e ia embora. Ia lá, falava e ia embora. Um dia ele chegou pra mim e falou pra mim assim: "Olha, todos os dias eu tava muito revoltado com Deus. E aí eu falava com ele uma coisa, eu só falava eu e ele, ninguém mais escutava. E você vinha aqui e respondia tudo pra mim. E aí no outro dia, esse paciente, ele tinha um irmão que morava fora do país e ele estava muito grave. E Deus foi tão misericordioso que esperou o irmão dele chegar. O dia que o irmão dele chegou, que se encontraram, ele foi chamado por Jesus logo em seguida. Então, assim, eu tenho inúmeras histórias de milagre dessa época. E assim, eu sinto que eu fui usada por Deus num lugar que ninguém podia entrar. E à tarde ninguém ficava lá. Porque, né? Então, assim, foi um ano que a gente estava muito cheio do espírito. E eu fiz muitas coisas e um amigo falava pra mim assim, Aline, você tá louca? Tá todo mundo estudando. Você tá perdendo tempo de estudar, você tá ficando pra trás. E aí eu falava assim, olha, o que eu sei é que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o resto ele vem. Claro que eu me dediquei muito, estudei muito, mas assim, tudo que Jesus colocou no meu coração, que o Espírito Santo me mandava, eu fiz e isso me deixa com o coração muito leve. Então foi um ano muito intenso para mim, de sexto ano, antes de você passar na residência, mas de ação do Espírito Santo de uma forma assim sobrenatural. Então foi muito lindo viver isso e nós estávamos assim. Foi o ano que eu fiz minha profissão de fé, né? Foi no sexto ano. Aí eu fui batizada, fiz minha profissão de fé. Eu já era batizada da católica, mas aí eu fui batizada na presbiteriana, fiz minha profissão de fé. Foi um ano muito intenso, assim. E Deus é muito bom e fiel. E eu passei na residência, né? Apesar de tudo isso. E muito tempo depois, esse amigo, né? Depois até me chamam para ser madrinha de casamento dele. Você vê que, assim, os nossos testemunhos, eles marcam as pessoas e a gente nem sabe até quanto, né? Assim, qual que é a profundidade, até onde que Deus age, assim. Então foi isso. Aí a gente cresceu juntos, né? Até que a gente falou, né? Depois do vamos casar, a gente casou. E a programação das meninas foi uma programação muito abençoada, sabe? Assim, eu, como ginecologista, né? Conhecia muito bem tudo e tal. E eu falei pra ele assim: ai, o menino queria, né, ter um, esperar um tempo pra ter outro. E eu programei tudo. E ele falou: tá bom, vamos embora, vamos junto. E A aí. Isabela nasceu, eu estava na residência ainda e era um ano que a gente faz um estágio no exterior. Então eu estava super receoso assim de, poxa vida, será que eu vou estar fora quando ela nascer, né? E quando eu fui para o estágio, a Isabela tinha 2 anos. Então, graças a Deus deu certo, né? Não, Então, ela não tinha dois não, dois anos. meses. É, dois 2 meses, é meses. Ela tinha verdade, acabado dois de meses. nascer. Então, eu tinha acabado de É, nascer e, assim, é uma viagem que a gente planeja com 1 ano de Sim. antecedência e Aham. tudo, né? Então, deu tudo certo. Que Foi legal. muito Aí bom. a Isa, depois a Carol. Carol, qual que é a diferença? 2 anos e 2 anos. 2 anos, três meses. 3 meses. É É. igual da Elisa e da Ana, aí só da Aninha que das 8 que é mais curtinho. É uma diferença ótima, né? Então, no começo, assim, você tem 2 crianças muito pequenas em casa e era um receio que eu tinha, porque são especialidades que a gente se envolve muito, né? Então, por exemplo, eu fazia muito plantão de sobreaviso, né? Depois eu trabalhei um tempo com transplante renal aqui no Hospital das Clínicas, aí tinha um sobreaviso do transplante, que geralmente são procedimentos de madrugada, sobreaviso dos cálculos renais, né? Estava até falando aqui com o Fabiano também. Então, tem muita
era uma rotina muito complicada. E a parte de ginecologia e obstetrícia também, né? E a gente ficava pensando, poxa, como que a gente vai equacionar duas crianças pequenas, né? Os dois, né, muito envolvidos com a parte profissional, mas deu tudo certo. Engraçado que assim, eu tava no mestrado, só que assim, eu trabalho com a ginecologia e com reprodução humana. Sim. Então eu tinha uma ideia também da fertilidade da mulher e tudo mais. Então eu falei assim, não, não tem problema que eu tô no mestrado, eu quero mesmo, a gente programou dessa forma. E eu lembro que ele falou assim, olha a nossa vida, que correria. Aí eu liguei nas escolinhas para saber os horários de funcionamento, para programar. Daí perguntava para mim assim, mas quantos anos tem o seu bebê, né? Seu filho, sua filha? Ah, não nasceu ainda, eu nem tava grávida ainda. Eu nem tava grávida, já tava assim programando tudo para que eu pudesse ver como que seria. Então foi muito programadinho e Deus foi muito bom que, né, assim, permitiu que a Isa viesse assim que a gente falou, agora pode, ela veio, assim. Então Deus foi muito bom com a gente. Que Nesse maravilha. sentido. Que bênção, irmãos. Show de bola. E vocês sempre pensaram em trabalhar assim, as coisas foram se afunilando assim, vocês foram entendendo no meio do caminho, porque assim, hoje vocês estão é, é, bem próximo trabalhando os dois juntos, né, Uhum, no mesmo sim, consultório, inclusive, com essa questão, né, do cuidado do homem e da mulher, mas com uma ênfase muito grande nessa questão até reprodutiva, né, e tudo mais. exato. Vocês pensavam isso lá atrás ou não? Foi uma coisa que vocês foram caminhando aí, tum, chegou e o trem se entrelaçou assim certinho. Eu acho que as duas coisas, né? Porque, por exemplo, a minha pós-graduação, meu mestrado, eu fiz nessa parte de fertilidade, que eu sempre gostei muito, né? Então, são, por exemplo, cirurgias delicadas, reversão de vasectomia, microcirurgia, cirurgia de varicocele, e era uma parte que eu sempre tive muito interesse por conta de saúde masculina, né? Mas a urologia, igual a gente estava conversando, ela é bem ampla do ponto de vista cirúrgico. Então, Uhum. tem muita cirurgia de próstata, crescimento benigno, cirurgia de câncer de próstata, que é o tumor mais frequente do homem, cirurgia de cálculo renal, eu trabalhava com transplante, então assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando nós mudamos para o nosso consultório atual, que a gente trabalha junto mesmo, e como gradativamente a Aline foi fazendo cada vez mais essa parte de fertilidade, então naturalmente eu fui ajudando mais ela, né? E aí a gente foi descobrindo tanto que é rico e importante esse cuidado do casal, né? Não fica aquela coisa terceirizada, né? Então a mulher vai lá, controla toda a parte reprodutiva feminina e às vezes o homem, né, Sim. tem é, casos que ele nem percebe que ele tem alguma alteração. Já atendi colegas médicos, né, não é um público leigo, que tinha uma alteração urológica e o casal estava tentando há anos. Aí, a partir do momento que foi feita a avaliação, foi feita a correção, né, deu tudo certo. Então, é muito interessante você poder ter esse contato próximo, né? Ou Então, seja, hoje, o problema, vamos dizer assim, tava no homem, também, era um casal que na verdade tinha os dois, os mas assim, dois. a questão feminina estava sendo muito bem tratada e a questão masculina Entendo. estava sendo negligenciada, né? E não era uma pessoa leiga, né? Sim. Então tinha acesso à informação também, não era um urologista, era um especialista em outra área que nem imaginava que aquilo pudesse estar acontecendo. Então, hoje a gente tem mais essa proximidade e acaba facilitando, né? Então a gente consegue discutir os casos com mais detalhes, com mais critério, né? Então, e é algo também que a gente gosta muito, que é a promoção de saúde, né? Cada vez mais a gente tem visto o impacto, né? Sobre a gente vê o paciente no longo prazo. A urologia e a ginecologia têm uma visão horizontal, aquilo que nós falamos, né? Você pega o paciente, no caso, desde o menino até o idoso. Sim. E aí o que acontece ao longo desses anos, né? Se a pessoa chega bem, eu tenho pacientes com 102 anos, com 98, né? E eu fico muito interessado em saber, além da questão da genética, as escolhas que a pessoa fez ao longo das décadas, né? Então isso é muito interessante. A gente vê que realmente tem um cuidado, né, que é feito ao longo da saúde, ao longo dos anos, né, que traz um benefício no final, né? Muito bom. Você perguntou sobre se eu sempre quis ser GO, assim, né? Uhum. Na verdade, eu sempre quis ser médica. Eu sou apaixonada pela medicina, com certeza. E aí, meu pai é médico, meu tio também. Eu ia com eu velejava com meu tio, né? Eu era proeira dele e a gente sempre, antes de ir, acompanhava ele fazer os curativos. Então, e ele é ortopedista, meu tio. Então, eu entrei na faculdade pensando em fazer ortopedia. E aí depois eu vi que, na verdade, não é você que escolhe a especialidade, é ela que te escolhe, né? Porque é muito diferente, embora eu continue achando incrível. Mas eu entrei, aí logo eu tive contato com a geriatria, aí eu pensei em fazer geriatria no primeiro ano, era da Liga da Geri.
Depois eu entrei, comecei a fazer parte da Liga do Trauma, e aí eu falei, nossa, eu apaixonei por trauma, e aí eu falei, não, eu quero ser cirurgiã. Aí depois eu vi a parte da cardio, emergência da cardio, então eu quis ser cardiologista. Então, assim, o que eu nunca pensei em ser era ginecologista. Eu falei, nossa, eu vou ficar vendo mulher todo dia? Não, né? Vendo perereca todo dia? Eu falei assim, não, acho que outra coisa. E no final das contas, quando eu entrei em contato com o mundo da ginecologia, da família, né, do acompanhamento da gestação, do parto, eu sou, eu sou tão apaixonada pela família, pela minha família, tanto meus pais, as minhas irmãs, né, minha família, que eu sempre tive muito contato com meus avós, minhas tias, meus primos, e hoje, né, com a minha família também, que eu me encontrei na ginecologia. Então, assim, até o último ano eu ainda estava com dúvida, assim. Eu fiz muitas coisas na área de trauma, muitas coisas na área da ginecologia. E aí, no final, eu me vi ainda assim, entre cardio e GO ainda. E aí, a gente teve um estágio que ele é um estágio optativo, em que a gente brinca que é obrigativo. Obrigativo tem que ser nas grandes áreas, é um optativo dentre a pediatria, ginecologia, cirurgia e clínica, que aí eu fiz na ginecologia e obstetrícia. E um outro que é optativo, que aí eram diversas áreas, e aí eu fiz na UCO, que é a unidade coronariana, né? E aí, quando eu fui, fiz primeiro esse da cardio, eu amei mexer com, né, assim, eu gostava muito dessa parte da urgência, de reversão, de, né, reverter uma parada, de tudo mais. E eu amei, falei, nossa, aí eu fui pra GO, eu falei, não, mas aí minha vida é GO. Então, assim, realmente acho que Deus foi direcionando de uma forma que eu não tenho a menor dúvida que eu estou onde eu deveria estar, e toda a área da ginecologia e obstetrícia eu amo. E aí fui direcionando mais para a parte de reprodução, que foi minha especialização mesmo, e depois meu mestrado e tudo mais. Então hoje eu atuo principalmente aqui nessa área, mas eu gosto de toda a parte da ginecologia. E eu sou apaixonada pela medicina como um todo. Então quando o Murilo compartilha comigo os casos dele, assim, olha, nossa, olha que caso que foi difícil, vamos orar por esse caso que é difícil, né? A gente sempre ora pelos casos do Murilo também. Eu amo, porque eu acho a medicina linda e é você descobrir um pouquinho da criação de Deus, sabe? Assim, então é fantástico. Eu sou muito grata a Deus por ser médica e tudo mais. Que bacana. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Assim, dado que a gente está nesse mês de setembro amarelo, que é o mês, né, que se levanta essa bandeira da prevenção, né, do suicídio e também dessa questão da importância da saúde mental, né, que é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, né? Como é que vocês veem, assim, no tratamento com relação à questão da fertilidade, né, e da infertilidade, no caso, né, que vocês tratam muito, como é que vocês veem esse fator, assim, emocional, assim, psicológico, assim, né, que vocês têm avaliado, assim, dentro da dinâmica de vocês? O quão que é importante, o quanto que isso afeta, de fato, assim, o que que vocês poderiam dizer nesse sentido, né? Até já incentivando as pessoas, né, a entender a questão da importância do cuidado da saúde mental, mas também, claro, entendendo, né, o cuidado como um todo, como, né, do homem, da saúde do homem, porque saúde mental é saúde fisiológica também, Sim. né, neurotransmissor, etc e Exato. tal, né? Como que vocês veem, assim, o que que vocês poderiam falar sobre isso, dentro dessa dinâmica de vocês mesmos, né, da Sim. questão da fertilidade, assim? Na urologia, por exemplo, tem situações, por exemplo, disfunção erétil de origem psicogênica, né? É uma situação geralmente relacionada a estresse, ansiedade, geralmente ocorre com pessoas passando por algum momento específico da vida, pode ser até em pacientes jovens, né? Então, muitas vezes a gente observa que às vezes o paciente jovem tem a parte biológica, a parte física, hormonal, né? Solicitamos os exames, tá tudo normal, Ok. né? Existe uma alternância, né? Então, por exemplo, o casal tá lá tentando engravidar. Então, tem momentos que funciona super bem, tem momentos que não funciona nada, não consegue, por exemplo, ter uma relação normal, né? Aí eu até pergunto para o paciente, falo, poxa, mas o que mudou da estrutura física de um dia para o outro? Aí fica claro, né, que é uma questão mais psicológica também. Tem casais que, quando viajam, mudam o ambiente, né, tiram férias do trabalho, de outras situações, melhora muito. Então, assim, é nítido que existe realmente essa questão psicológica também. Sempre é importante caminhar junto, né? Avaliar como é que está a saúde hormonal, melhorar os hábitos de vida, né? Por exemplo, a fertilidade. Fertilidade é uma área muito sensível do corpo humano, né? Isso a gente consegue documentar. Se a pessoa, por exemplo, tem uma virose,
tem alguma alteração infecciosa, a qualidade, por exemplo, do espermograma diminui. Né? Então isso é um impacto físico muito claro, muito nítido. Né? Então você tem que saber como que está também a saúde física, ver como que está a parte hormonal, melhorar estilo de vida. Né? Às vezes a pessoa está procurando engravidar, um casal está tentando engravidar, o homem, o marido está obeso, sedentário, está com problemas, por exemplo, um quadro de diabetes descompensado, né? Então tem uma série de situações que podem ser melhoradas e acabam também que juntam, né, nesse quadro para melhorar a saúde como um todo, né? Legal. Para a mulher, o impacto da saúde emocional é muito grande. Nós sabemos bem, assim, de escutar, assim, se a mulher está num momento muito difícil, às vezes a menstruação atrasa, ela adianta, sangra mais, sangra menos. Então, o nosso ciclo menstrual, ele é muito dependente do todo estar funcionando bem. Então, a gente sabe que, às vezes a gente escuta, pelo menos, falar, né? Tô falando assim, no leigo fala assim, ai, fica tranquilo o que acontece, tal. Não é que é só isso, a gente realmente precisa fazer uma avaliação objetiva, né? Tanto da parte emocional, a parte da saúde como um todo, né? Como é que tá a mama, como é que tá tudo. Mas o impacto da saúde emocional é muito importante. Então, mulheres que querem engravidar, realmente cuidem de você, do seu emocional, porque é muito importante. Então, assim, sempre eu tenho esse lado, assim, eu como cristã, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo assim, olha, primeira coisa, convida Jesus. Convida Jesus para fazer parte da sua caminhada. E aí, trazendo ele junto com você, sim, vamos primeiro avaliar toda a parte de saúde, como é que estão os hormônios, como é que tá, né, a glicemia, como é que tá tudo, para o seu corpo estar pronto, né, para receber né, uma gestação, para você gestar de uma forma saudável, né? E nesse todo, eu sempre falo muito da saúde emocional, da gente cuidar né, do casal, cuidar um do outro, investir um no outro, que é muito importante. Falando da parte emocional, né, a área principal de atuação do Murilo na verdade, é na saúde, não é só na saúde reprodutiva, mas o principal dele é em próstata, né, câncer de próstata, com a cirurgia robótica e tudo mais. Então, ele realmente acaba tendo um suporte, tendo um papel muito importante, na minha opinião, nesse suporte dos pacientes, porque eles estão, assim, diante de um resultado, né, de um diagnóstico muito difícil, um diagnóstico que não impacta só na vida dele, mas a família inteira, diante de um momento que é muito importante tomar uma decisão. E aí, nesse todo, eu acho que é muito importante você ter profissionais que são capacitados, que são competentes e que têm esse olhar também. E eu acho que, nesse sentido, o Murilo tem esse olhar de saber dar um diagnóstico da forma correta, de direcionar da melhor forma, né? Porque essa é a principal área de atuação dele, né? Que é a parte de cirurgia robótica para câncer não só de próstata, mas de outras áreas da urologia. Muito bom. Show de bola. Murilo, vamos bater um papo, falar, você já falou, né, sobre a questão da disfunção erétil, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais, assim, não sei se dá pra, de repente, elencar, assim, sei lá, os três mais, porque é um campo tão grande, Uhum. é tão complexo, né? São Uhum. tantas patologias e tudo mais. Mas, assim, quais seriam os maiores desafios hoje, assim, para a saúde do homem, assim, que você vê, assim, de consultório, assim, que o que mais aparece, assim, o que que você poderia falar a respeito disso, assim? Tem alguma coisa que é mais chave, que é uma coisa que é muito mais recorrente, ou não? É muito diversificado? É interessante. Quando a gente fala em saúde masculina, né, na urologia, a gente trata, por exemplo, a neoplasia de tumor sólido mais frequente no corpo humano, que é o tumor de próstata. Uhum. As estatísticas recentes, só para ter uma ideia de comparação, elas mostram assim, em torno aí de 68, 70 mil casos novos de câncer de próstata por ano. O segundo colocado são as outras neoplasias de intestino, pulmão, fica na casa de 18 mil. Então existe um degrau muito grande. Assim como mama e intestino na mulher, no homem, próstata, disparado, tem uma incidência muito grande. Então, assim, a gente vive muito isso no dia a dia do consultório. Então, o que é importante? Prevenção. Se é uma neoplasia extremamente frequente, a incidência é alta, e se você faz diagnóstico precoce, a taxa de cura é elevadíssima, né? Desde do advento do PSA, houve uma inversão completa, né, em termos de taxa de mortalidade de neoplasia de próstata. Então, hoje a grande maioria dos tumores são curáveis. Por quê? Porque são descobertos precocemente. Então, fica aí essa informação importante. Tem que procurar o especialista para fazer os exames de rotina. Então, acho que isso é muito importante.
De uma maneira geral, a hora que a gente pensa, por exemplo, em andrologia, saúde masculina, existe um impacto muito grande do estilo de vida. Então, hoje é muito comum, por exemplo, sedentarismo e sobrepeso e obesidade, né? O sedentarismo tem estudos recentes que mostram que o impacto na qualidade de vida, do ponto de, por exemplo, alteração da função erétil, doenças cardiovasculares, é tão grande quanto o tabagismo. Então, por exemplo, se a pessoa fuma, existe um conceito, tem que parar de fumar. Se a pessoa é sedentária, eu não vejo tanto esse conceito, tem que parar de ser sedentário. Não é algo que existe uma cobrança. E o impacto é muito grande, entendeu? Então é importante, da mesma forma que o sobrepeso e a obesidade. Os estudos mostram que existe uma incidência crescente, né, por conta do estilo de vida, de vários fatores, né? Então é muito importante, né? Esses pacientes muito longevos que eu acabo acompanhando são pessoas que fizeram boas escolhas, eventualmente tiveram uma genética muito boa, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o gene carrega a arma e o estilo de vida puxa o gatilho. Então, existe uma interação entre a sua questão genética e o seu estilo de vida, né? Então, são pessoas que fizeram atividade física, ou pelo menos tiveram um estilo de vida ativo, aquela pessoa que sobe escada, que sempre caminha no serviço, né? Tá sempre andando, fazendo alguma coisa em casa, e cuidou da alimentação, né? Não precisa ser tem que ser totalmente magro, não tem aquela ditadura também estética, mas a pessoa tem que cuidar e sempre fazer seus exames de rotina. Isso traz muito, muito impacto, assim, de uma maneira geral. Legal. Ô Murilo, o que é andrologia? Andrologia é o estudo da saúde masculina. Ah, legal. Então, todo urologista ele tem essa formação, né? Ele faz o estudo da parte hormonal. Por exemplo, existe uma situação que chama declínio androgênico do envelhecimento masculino, né? Então, é normal, depois de 40, 45 anos, que ocorra uma discreta diminuição dos níveis de testosterona. Nem sempre precisa fazer um tratamento, fazer uma reposição. Muitas vezes uma mudança do estilo de vida já é suficiente, mas caso haja, por exemplo, um declínio acentuado, aí sim precisa fazer uma reposição, né? E tem como cuidar para que isso ocorra de uma maneira menos intensa, né? Atividade física, controle da gordura corporal, sono adequado, então várias dicas importantes de qualidade de vida. Show de bola. Ô Murilo, e pra, assim, por exemplo, um homem, né? Porque assim, você acha que ainda tem algumas perguntas, né? Primeiro, assim, você acha que ainda tem muito tabu com relação ao homem fazer o exame de toque? Hoje você Não. acha que já melhorou bastante? Como é que você vê hoje, assim? Hoje você acha que Melhorou tá mais... bastante, Marco, melhorou bastante. A gente tem 21 anos de formados, né? Eu, por exemplo, tive, dificuldade para convencer o meu pai a fazer esse exame na época da faculdade, há 25 anos atrás. Hoje no consultório eu não vejo, eu vejo muito mais um esquecimento, uma falta de, entre aspas, de tempo, do que um tabu em si para fazer o exame, né? Sim. Isso tem mudado também, né? Por exemplo, essa questão do exame de próstata, hoje com exames de PSA, exames mais modernos, um acompanhamento mais rigoroso, entendeu? Então isso tem evoluído. Hoje o cuidado tem ficado de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Legal. E assim, para um homem, assim, sei lá, jovem, o que ele precisa saber sobre a questão da próstata, né? Então pega uma pessoa assim que igual eu sou leigo, só que eu sou curioso. Sim. Qual que é assim a importância da próstata, né? Por que o cuidado e quando que, não sei se é que tem alguma idade específica que o homem precisa se atentar muito a isso e não pode deixar passar. Exato. Fantástico. Essas são as perguntas, assim, talvez mais frequentes no consultório, né? Primeiro, para que serve a próstata, né? Se todos nós estamos aqui é porque a próstata do nosso pai funcionou, né? Então ela serve para nutrir e proteger os espermatozoides. Então o espermatozoide é produzido no testículo. Então ela é uma bênção. Exatamente, ela é uma bênção. Se estamos aqui é porque a próstata dos nossos pais funcionou bem, né? Então ela consegue nutrir e proteger os espermatozoides. É uma glândula. Naturalmente, após os 40, 45 anos, ela vai crescendo. Então, ela tem uma função de reprodução, né, no adulto jovem, e depois ela vai aumentando com o passar dos anos e ela vai crescendo. Só que a próstata eu costumo comparar como se fosse um trevo. Ela comunica a via seminal, por onde passam os espermatozoides e o líquido prostático, e a via urinária. Então, esses dois canais passam dentro da próstata, e dentro mesmo. E à medida que ela vai crescendo, há uma compressão do canal, principalmente do canal urinário, que é a uretra. E aí a pessoa pode ter sintomas para urinar. Dificuldade para urinar, o jato mais fraco, às vezes dificuldade para segurar a urina, porque a bexiga contrai de uma maneira muito intensa, então a pessoa tem aquela urgência.
né? Então, às vezes na viagem, né? Tá lá viajando, de repente, opa, tem que parar para ir ao banheiro, tem que estar numa reunião, né? Às vezes a pessoa tem a queixa que, tô numa reunião de 2, 3 horas, eu tenho que sair de hora em hora para ir ao banheiro para urinar. Provavelmente isso é um efeito secundário ao crescimento da próstata. E muitas vezes não está relacionado com câncer. Uhum. Nem sempre que a pessoa tem algum sintoma relacionado à parte urinária, à próstata, não necessariamente é neoplasia. Na maioria das vezes, quase nunca é. Entendeu? Normalmente o tumor de próstata ele tem um crescimento lento, descoberto nos exames de rastreamento mesmo. Então, o que um adulto jovem tem que fazer? A partir dos 40 anos, pelo menos, avaliar se já há o crescimento da próstata. Isso é muito variável, tem pessoas que ela vai crescer de uma maneira muito mais lenta, muito mais discreta e às vezes até mais tarde, mas aos 40 anos é recomendado fazer essa avaliação. E o exame para avaliar se tem ou não neoplasia para tumor de próstata depende de vários fatores. Antecedentes familiares, etnia, número de pessoas que tiveram câncer de próstata mais jovens, abaixo dos 55 anos. Então, às vezes, vão 2 amigos ao consultório. Um recebe orientações, exames básicos, o outro tem que fazer toda a parte de rotina prostática. Por quê? Porque existe uma estratificação de risco, é uma individualização. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo precisa receber aquele mesmo exame naquele momento. Mas isso é a cargo do urologista. Eu falo que a pessoa não tem que se preocupar, tem que ir ao profissional e individualmente, caso a caso, o profissional vai avaliar. Então a recomendação geral, do ponto de vista de saúde prostática e hormonal, aos 40 anos. Antes disso, é interessante para avaliar cálculo renal, saúde reprodutiva, né, e outras situações que podem acontecer aí no adulto jovem também. Assim como o ginecologista é especialista na saúde feminina, o urologista também é especialista na saúde masculina. Então ele consegue direcionar. Eu não vou tratar uma alteração de colesterol, uma hipertensão, mas eu vou direcionar para o especialista. Né? Sim. Você sabe que eu vi um médico falando, um urologista também, falando a respeito assim, da importância dessa questão da é, peri, constância, isso, de você ir ao médico, porque a Exato. ideia assim, do médico te acompanhar durante a vida, porque ele vai te acompanhando ali, né? Sim. Então, quando se futuramente aparecer alguma coisa, você tem um acompanhamento Exato. ali com ele, né? Sim. E, Murilo, você sabe uma coisa que eu tava pensando, cara? Eu não sei, talvez seja uma coisa que é da minha cabeça mesmo, mas eu vou falar aqui. Cara, o homem, eu acho que tem mais dificuldade que a mulher com relação a. Geralmente é isso que eu escuto e vejo, né? O homem assim, ó, vai no médico, não, eu não Muito vou. mais, nem se compara. Tá maluco. E eu fico pensando, e tem outro detalhe também que eu fico pensando, porque às vezes você vai no médico, geralmente o homem, e aí você vai lá, você tá com um problema. Aí você é remediado, né? Você toma uma medicação e tudo. Você não resolveu o seu problema. Sim. Só que você amenizou o sintoma, o que que faz? Para de ir. Exato. Eu falo, não, cara, é uma cabeça dura mesmo, cara. Então a verdade. importância da gente estar sensível a isso, né? Sim. Porque com esse cuidado você pode prevenir muitas coisas, né? Com certeza. E as mulheres já têm essa disciplina, né? Então, por exemplo, já começam desde da adolescência a ir frequentemente ao ginecologista, tomar todos esses cuidados, é algo cultural, né? Sim. Ô Aline, e você, assim, o que que você pode falar com relação, né, dentro da sua área, né, da sua especialização, que você está nesse processo aí de acompanhar as mulheres nessa luta, né, nesse sonho, né, nessa continuação do propósito da feminilidade, né, de gerar uma vida, e às vezes a mulher tem dificuldade com isso, assim, né. Existe, assim, alguma questão, assim, que é mais pontual, Aline, assim, que você vê que são fatores, assim, que são problemas que as mulheres têm que são mais recorrentes com relação a isso, ou não, assim, é muito complexo, é muito diversificado também. Por exemplo, né, acho que um dia até perguntei para você, falei, Aline, por que que as mulheres, parece que as mulheres estão tendo mais dificuldade de engravidar no nosso tempo? Eu me lembro que você me corrige se eu entendi errado, tá? Mas você até falou assim, é porque as mulheres estão demorando mais para engravidar. E o corpo é como se ele tivesse um relógio ali também, né? As suas funcionalidades e tudo mais, né? O que que você pode falar sobre isso, assim, para as mulheres que vão nos assistir? Perfeito. O principal impacto que a gente está vendo hoje na fertilidade da mulher é a mudança mesmo de estilo de vida e realmente de programação de vida. Então, assim, antigamente as mulheres casavam e engravidavam muito cedo. Então era muito difícil você encontrar uma mulher que não conseguia. Claro que tinham também, porque há várias outras causas de dificuldade para engravidar, mas as mulheres engravidavam mais cedo e
acabavam que conseguiam construir sua família e pronto. Hoje as mulheres postergam muito. Então elas vão começar a pensar em engravidar depois dos 35, muitas vezes após os 40. Então eu tenho muitas pacientes que chegam aos 40 anos para mim e falam: "Olha, eu nunca pensei em ser mãe e tal, e agora que eu tô pensando, tal". Então assim, nossa, quanto tempo que eu ainda posso esperar? Porque realmente as mulheres têm priorizado outras coisas, né? O trabalho, o estudo, sempre aquela ideia de que precisa estar tudo perfeito para ter um filho. Então eu preciso terminar de meu estudo, preciso ter uma casa, preciso ter isso, ter aquilo, nanana. E o momento perfeito, ele não existe. E na hora que você tiver tudo isso, talvez você não tenha mais óvulos para engravidar. Então, com relação à fertilidade da mulher, a idade tem um impacto muito grande. Então, até os 30 anos, a mulher é muito fértil. A partir daí, a fertilidade começa a diminuir. Aos 35, a queda é muito importante. Após os 38, maior. E após os 40, é muito mais difícil engravidar. Claro que não é impossível. Nós temos muitos casos de mulheres que engravidam após os 40 e até mais. Mas para cada uma que consegue engravidar, várias estão tentando e não conseguem. Então, hoje, o impacto maior na fertilidade da mulher é a idade, porque elas estão postergando. Na idade dos 35 anos, às vezes elas estão assim: não, mas eu ainda estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não é possível engravidar agora, eu comecei num emprego novo, eu estou com outros planos ainda. E elas vão pensar na maternidade muito tardiamente. Então é importante que a mulher realmente programe a sua gestação, o momento, né, de ter seus filhos e tudo mais. E depois disso a gente tem algumas outras patologias importantes. Uma é o ovário policístico, que é muito prevalente, as mulheres que têm assim uma reserva alta, então elas têm tantos folículos, esses folículos produzem hormônio de uma forma que atrapalha o ciclo menstrual, então ela não consegue ovular de uma forma regular e certinha. Então ela precisa sim de um suporte do médico. E a primeira mudança é a mudança de estilo de vida. Então, assim, os pilares da nossa saúde são a alimentação, a atividade física, hidratação, beber bastante água e o sono. Esses são os pilares principais da nossa saúde. Então, com a mudança de estilo de vida, com atividade física, uma alimentação melhor, a perda de peso, a mulher às vezes consegue voltar a ovular normalmente. Mas além disso, a gente tem ainda os outros impactos, que é aumento de risco de hipertensão, de diabetes, né, da síndrome metabólica que a gente fala. Então, realmente, a mulher precisa procurar uma ajuda médica. Então, eu escuto muitas mulheres falarem assim: nossa, o médico disse que eu nunca ia engravidar, e aqui, meus filhos? Então, a gente nunca pode falar que nunca vai engravidar. Quem sabe isso é Deus. O que a gente sabe é que o ovário policístico tem um impacto no ciclo menstrual e dificulta. Não quer dizer que ela nunca vai engravidar. E uma ajudazinha, às vezes, já resolve, né? A abordagem do médico já pode resolver esse problema. Depois, a gente tem os casos de endometriose, que têm aumentado muito, especialmente porque as mulheres têm postergado. A endometriose é uma doença que está relacionada ao ciclo menstrual. Então, quanto mais tempo que a mulher passa ciclando, menstruando, e que ela não engravidou e ela continua indo, ela aumenta os focos dela, que são focos de lesão de endometriose, aumenta a inflamação e dificulta a gravidez acontecer. E ela passa a ter dor ou só dificuldade para engravidar mesmo. Então, essas duas patologias são as mais prevalentes no consultório. Além dessas, há muitas outras. A gente tem a mulher que começa a entrar na menopausa antes. Impressionante como tem aumentado os casos de mulheres que estão entrando nesse período de insuficiência ovariana antes da hora. Por quê? Não sei. Talvez os nossos hábitos de vida, a nossa alimentação, não sei o que está impactando tanto. As doenças autoimunes, que eu não sei se talvez pela nossa alimentação, todos os nossos alimentos são muito alterados hoje, né? A nossa carne, o nosso frango, os nossos legumes. Então eu não sei o quanto que isso está impactando diretamente. A gente tem vários trabalhos nesse sentido que tem mostrado sim um aumento do risco de, né, doenças autoimunes e de insuficiência ovariana precoce. Então essas patologias são as principais, e aí depois você tem várias outras, né? Como distúrbios da tireoide, por aí vai, que é a melhor pessoa para diagnosticar o médico mesmo, né? Então, assim, nós temos sim o principal impacto, que é a idade, e essas outras patologias todas que podem dificultar a gravidez e tudo mais.
Muito bom. Ou seja, um conselho para as irmãs. Inclusive a Bíblia fala, né? Paulo fala, tô tentando lembrar aqui qual que é o texto que Paulo fala, mas talvez seja a carta de Paulo a Timóteo. Ele fala assim, ó, a mulher será salva dando à luz a filhos. Ele fala isso, né? Ou seja, que ele tá falando sobre um propósito, né? Que a mulher foi criada para gerar vida, né? Para ter filhos. E hoje a gente vê cada vez mais, né, essa questão da que as pessoas não querem ter filhos, né? Porque vê filho não como uma bênção, mas vê filho como alguém que vai te tolir, né? Que vai te atrapalhar, né? Mas pensando nisso tudo que você está falando, ou seja, irmãs, não fique deixando para vocês ter filho depois. Obviamente, né? Eu sempre costumo falar assim, né? O pessoal muitas vezes fala assim para mim, né? A Bruna falou, amor, vai operar, né? Tudo, né? Porque Uhum, nós já temos sim, três, né? três, Ela né? tá com o Uhum, Dio, graças a Deus, mas também o Dio não uhum, é 100% de certeza, né? O uhum, dia é bem seguro. É. Mas eu falo assim, porque tem casos que a pessoa engravida com o Dio, né? Se for da sim. vontade de Deus, Isso, amém, né? Uhum, exatamente, né? E aí, eu falei, amor, eu não vou operar ainda. Por quê? Hoje eu sei que eu não tenho condição de ter filho, assim, mais uhum, um. Eu até gostaria, mas hoje uhum, eu não tenho condição, não é nem financeira. Financeira também, mas financeira pra mim é o de menos. É psicológica mesmo, sim. né? Porque Tempo demanda também, muito. né? Isso, Tempo de tempo. E você dedicação, né? gerar um ser humano, porque a gente, Sim. né, não é fazer um filho, é Uhum, gerar um ser humano, filho de exato. Deus. E eu falo assim, eu não operei ainda, por quê? Porque eu não tenho uma direção de Deus. Não sei se Deus queria me dar só as três. Uhum, Entendeu? Então, um dia, se eu tiver uma direção de Deus, eu falei, meu filho, tá bom, chega. Fala, não, então tá bom, então vamos entrar na faca, vamos aproveitar a tecnologia, o que Deus deu ao homem, sim. né, a capacidade de Uhum, fazer, então vamos. Mas no mais, não, né? Mas o conselho é o seguinte: você não fica pensando, não fica retardando, não, pra você ter filho. Né? Ora, Deus, se Deus te der uma direção, filho é bênção, dá trabalho mesmo, né? Mas é uma bênção. Não deixa não, porque às vezes depois você vai chegar lá na frente e vai ter mais dificuldade, claro, né? O Senhor pode dar. Eu tô falando isso porque eu vi já alguns relatos de mulheres que tinham uma perspectiva muito feminista, né, desse movimento uhum, ideológico, e elas falando, né, que tinham essa cabeça, e quando elas foram ficando mais velhas, elas foram mudando, e quando elas foram ver, já era tarde demais, assim, do ponto de vista biológico, né, sim. e que o quanto que elas se arrependem, né, porque ali elas já estavam com a cabeça mais madura, etc e tal, né, Nesse então é importante. sentido, é muito importante a gente tentar orientar as mulheres que se elas não querem engravidar por agora, ou ainda não tem um parceiro, às vezes você não casou ainda, não tem Sim, ainda o pai dos seus filhos. Congele os os óvulos. óvulos. Congelar os óvulos é a melhor opção, que assim, não é uma garantia 100%, porque, né? Mas aí você tem sim uma possibilidade de conseguir engravidar depois com seus óvulos Sim. jovens. E os óvulos que são congelados aos 30, 35 anos, nessa idade, até em qualquer idade que for, vão permanecer nessa idade. E não tem problema deixar congelado por muito tempo, entendeu? Uhum. Então a melhor opção é congele os óvulos, então, toca a vida, espere o momento oportuno, nem que seja para não usar, entendeu? Às vezes tem mulheres que falam assim, doutora, não faz parte da minha vida. Eu Uhum. realmente não quero engravidar. Isso tem aumentado, como você mesmo disse, Uhum. que tem aumentado o número de mulheres que não querem engravidar. E aí eu falo assim, olha, não tem problema, porque você também, a gente tá falando da saúde psicológica também, Sim, né? Também a gente não deve engravidar porque a sociedade quer. Então sim. a gente tem que compreender que cada pessoa, né, cada ser humano é único e Deus tem um propósito para cada um. E às vezes o propósito daquela mulher não é ser mãe. Mas com relação à decisão dela, eu falo assim, então congela para você não usar, porque o que eu mais vejo no consultório é a situação de aos 40, 43, 45 elas se arrependerem e falar, nossa, eu nunca quis, mas agora eu quero. É assim, é o que me move, é o sonho da minha vida. Se eu não for mãe, eu vou ser muito triste, entendeu? Então eu falo assim, congela os óvulos, porque senão você não vai conseguir depois engravidar tão facilmente. Claro que é certeza só Deus, só tentando, mas eu falo assim, ai, programa. Se você puder engravidar antes, casou, não fique esperando 10 anos para engravidar. Não tem por que esperar o momento perfeito, porque ele não existe. Sim. Então, assim, já programe a sua família. E se você for postergar por algum motivo, então congela os óvulos. É a melhor Use coisa. aquilo que está à disposição hoje que nós temos, né, para você evitar. É. Maravilha, irmão. Deixa eu falar um trem com vocês aqui. Murilo, dentro dessa questão da saúde do homem também, né? Tem a questão, né, erétil, né, que você colocou, né, da disfunção. E também tem outras questões, né? Por exemplo, a questão da ejaculação precoce, né? A Uhum, retardada também, e tudo mais. sim. Como é que você vê isso hoje, assim, Murilo, assim, a nível de consultório? Eu vou te Uhum, falar assim, porque assim, eu como pastor, e trata um pouco essa questão da sexualidade também, né? A partir de uma uhum, cosmovisão bíblica, né? Mais uhum, teológica. Eu muitas vezes eu atendo jovens, sim. né?
e jovens que estão com problema nessa área e inclusive com essa questão da ejaculação. Depois a pessoa Uhum, casa, porque a gente acompanha o jovem, né, na sua juventude até o uhum, casamento. sim, E por causa, às vezes, de um estilo de vida antes do casamento que não teve orientação, né, que não teve uhum, clareza a sim, respeito disso, a pessoa ela desenvolve alguns problemas depois no casamento. Então, assim, sim, a questão da mulher, que eu esqueci até, tem um nome, né, que a mulher fica muito tensa e ela Vaginismo. vaginismo, sim, né, e tudo uhum, mais, né, porque, assim, relatos assim, por exemplo, que a pessoa ouvia tanto na igreja, não, a ênfase sim, do sim, pecado, né, e a gente precisa falar, né, para uhum, onde que o sexo ele foi criado e tudo mais, sim, mas às vezes uma abordagem que só enfatiza o pecado não pode e não orienta, ensina, ó, para onde que foi criado, como que é a forma correta, o que que Deus estabeleceu para isso. E aí, então uhum, ela não teve essa clareza. Aí chega lá no casamento, ela ficou com aquilo um problema psicológico, aí ela vai ter relação agora no ambiente que tá correto, né, do ambiente do uhum, casamento, e aí só que ela não consegue ter porque ela tem esse problema, e aí tem que tratar tudo isso aí e tudo mais. Assim, como que você vê hoje, assim, eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque hoje a gente vive um contexto de deturpação na área da sexualidade e é muito grande por causa da sim, pornografia, né, a questão, né, do funk, né, não do ritmo da música em si, mas das letras que contém ali. Cara, eu fico uhum, assim, eu via num barbeiro cortar o cabelo, cara, que, poxa, eu ficava o dia inteiro música. Ela falou, cara, como é que esses jovens conseguem ficar pois é, escutando esse negócio o dia inteiro? Eu fiquei imaginando eles na relação com as moças, amigas, o que uhum, a mente do rapaz, ela tá permeada daqui. E sim, ele consome tanto aquilo que aí ele vai para uma relação natural, uhum, normal, e chega lá, nunca na vida vai ser igual aquilo que ele vê lá, porque é uma mentira, né? A sim, pornografia. E aí o cara passa a desenvolver várias questões desse tipo. O que que você vê assim, Murilo, assim, você tem muita abordagem assim no tem. consultório, assim? Tem bastante, assim, tem estudos que mostram claramente o impacto negativo de homens que consomem muito pornografia na esfera sexual. Para Uhum, os dois extremos, né? Desde o desinteresse, né, pela atividade sexual com a parceira, a pessoa vai criando uma vida sexual, né, sozinha, mediante apenas masturbação, isso é muito ruim, e até uma alteração, por exemplo, de tempos de ejaculação também, isso pode acontecer, porque cria uma situação completamente artificial que não é a mesma. E hoje temos tratamentos altamente eficazes para tratamento da ejaculação precoce. Envolve muitas vezes uma abordagem psicológica também, né? Tem hoje, por exemplo, sexólogos, né? Então, são psicólogos, tem psiquiatras que fazem muito bem essa parte de sexologia, porque às vezes é uma questão de ansiedade. Da mesma maneira que a pessoa pode ter uma ansiedade com a alimentação, né? Come, passa mal, não tem uma boa digestão, né? Existe uma esfera, um órgão-alvo, né? De estresse, de ansiedade, isso pode se refletir na esfera sexual, principalmente com o tempo de ejaculação. E tem tratamentos de uso contínuo, por exemplo, a pessoa toma um medicamento, né, todo dia, independente de ter ou não a relação sexual, e gradativamente esse tempo de ejaculação ele vai aumentando. Mas é importante tratar o casal, porque às vezes o marido fala assim: ah, tô tomando medicamento o mês inteiro, vou ter uma relação por mês. Né? Então, também essa privação também é ruim, porque quando a pessoa chega para a relação, ela tem um nível de expectativa muito grande. Né? Então, uhum, às vezes, a pessoa faz um teste, por exemplo, no final de semana que conseguiu ter com mais frequência, como que foi? Ah, foi normal. Então, muitas vezes é um ajuste do casal. Esse tempo também é interessante, né? Isso já foi motivo de estudo. Por exemplo, qual que é o tempo ideal? Né? Tem casais que com um tempo menor tá tudo bem. Tem casais que mesmo com um tempo de ejaculação, às vezes o paciente chega e fala: eu tô com ejaculação precoce. Ah, como que é? Ah, tem tempo de relação mesmo, a hora que começa a penetração, de 15 minutos, 20 minutos e a minha esposa não consegue atingir o orgasmo. Não é uma ejaculação é, precoce, entendeu? Então uhum, tem que fazer um tratamento, muitas vezes uma abordagem do casal. E hoje temos já também medicamentos que são usados sob demanda, que é interessante, a pessoa usa o medicamento no dia que vai ter a relação. Então, aquele casal que tem uma frequência mais baixa, muitas vezes o homem não precisa tomar um medicamento o mês inteiro para ter 2, 3 relações no mês. Então, pode uhum, usar o medicamento mais direcionado sob demanda. sim, Né? Então, igual tem medicamentos para ereção também, a pessoa usa no dia que vai ter a relação. Né? E muitas vezes o que eu vejo? O homem sofre sozinho.
né? Muitas vezes ele tem dificuldade para abrir essa questão, para abordar. vergonha, Tem né? casos que vem a esposa junto, o paciente não tem coragem de falar, aí nessa hora ele fica lá todo constrangido, a esposa que fala, ah, não, realmente, tal, tá tendo esse problema, ou, por exemplo, problemas de perda de ereção no momento da relação, ou problemas de ejaculação, e eu acho ótimo quando a esposa vai. Porque já é meio caminho andado, estou Sim, lá com um casal na minha frente, entendeu? sim. Consigo abordar, ajustar, por exemplo, expectativa. Às vezes a esposa tem uma expectativa, o marido tem outra, né? E é muito variável, né? Mas hoje, assim, mensagem, temos tratamentos eficazes, né? De uma maneira assim que isso é muito importante. Eu comparo, né? Umas 2 semanas atendi um paciente que sempre foi junto com a esposa, um casal super parceiro, né? E já ambos de meia idade, e eles estavam assim há mais ou menos 2 anos sem conseguir ter relação. E foi feito o tratamento, eles realmente fizeram um tratamento muito correto, e o relato foi assim: eu me senti como um cego que voltou a enxergar. Nossa. É emocionante, né? Sim. Então, assim, o casal super feliz e, sabe, com qualidade de vida, autoestima. Então, assim, temos bons tratamentos, né? E é importante o casal buscar isso junto. Show de bola. Fabianão quer fazer uma pergunta. Faz aí, Fabianão. Doutores, né? Sim, Como vocês são casais e cuidam de homens e mulheres, qual que é a importância? Porque o senhor falou da esposa acompanhar o sim. marido, Uhum, mas o conhecimento que eu tenho é que muitas das vezes a esposa vai na ginecologista, vai uhum, fazer... Ela não vai acompanhada do marido. uhum. Então, para a doutora também, qual que é a importância do marido estar acompanhando a esposa nas consultas, nessas necessidades da saúde da mulher? É essencial, na verdade. Eu acho que eu acho não. É muito bom quando o marido acompanha, porque ele vai compreender um pouquinho melhor das orientações e como que é a saúde da mulher, compreender um pouquinho mais aquele problema que eles estão passando, ou mesmo a prevenção, né? A promoção de saúde. Então é muito bom quando o marido vai junto e depois a gente vai ter um momento do exame que eu vou pedir licença e que a mulher vai ter um tempo para às vezes falar alguma coisa que às vezes não fica à vontade junto com o marido, embora é sempre importante que os dois possam falar sobre tudo. Mas eu acho importante ter um momento onde os dois estão e o marido também escuta as orientações que eu passo, porque às vezes é frustro, né? Eu faço para ela, ai, meu marido tinha que estar aqui para escutar também. Eu falei, então traga. Traga ele aqui, que aí eu falo para ele também. E depois tem o momento do exame físico propriamente dito, que aí eu vou estar no momento só com ela. E caso ela tenha alguma coisa que ela fique constrangida de falar com o marido, ela pode falar também para a gente tratar adequadamente. Então eu acho importante que o homem e a mulher possam passar por todo esse cuidado juntos, né? Sabendo que eles são agora um só, né? Então, cuidar do marido é cuidar da esposa, cuidar da esposa é cuidar do marido. Eu acho fantástico isso, porque, vamos supor, própria orientação, né? Melhorar a atividade física, o casal pode fazer isso junto, criarem, por exemplo, imagina que um dos dois precisa mais que o outro, né? Se ambos vão à consulta, né? Então, por exemplo, eles vão ficar mais motivados como casal a melhorar o estilo de vida, melhorar a alimentação, melhorar a rotina de sono, né? Às vezes a pessoa tem baixa testosterona, Michael, é porque tá dormindo mal, tá se alimentando mal, entendeu? Tá extremamente sedentário. Tem estudo que fala que às vezes aumenta em 30% os níveis de testosterona quando você corrige, né, estilo de vida, né? Então é interessante. Às vezes casos de candidíase, né? O casal pode ter uma candidíase e o marido reclama, nós tô com uma região avermelhada na região genital, tá coçando. Então você conversar com o casal é muito importante. E na parte da fertilidade é fundamental, né? Então os dois têm que estar juntos porque precisa muito, né? Só retomando uma coisa, você estava falando aquela hora sobre os problemas sexuais do homem, né? E você tocou no assunto do vaginismo, que é um assunto muito pouco falado. Porque a mulher fica constrangida, o homem também. Então, assim, eu vejo que na minha prática médica, eu preciso de muitas consultas até a pessoa falar. Às vezes não, às vezes na primeira consulta ela consegue tocar no assunto. Às vezes, há situações em que a motivação da consulta é o vaginismo, mas de um modo geral, eu levo um tempo até compreender que isso está acontecendo. E eu trabalho com a parte de fertilidade. Às vezes o casal não está conseguindo engravidar porque não consegue ter uma penetração correta ou completa. E quando eles falam, aí eu consigo ter uma abordagem melhor e mais específica.
consigo ajudar. Eu consigo saber, às vezes, quando vai fazer um exame ginecológico, que ela me fala, mas é muito diferente o exame ginecológico da relação sexual. Então, é muito importante que a mulher fale sim para o médico, para que tenha uma abordagem específica e correta. Depois, existe também uma profissional que é a fisioterapeuta pélvica, que consegue abordar isso de uma forma mais completa, né? Porque lá no momento da consulta é um momento muito curto e às vezes você precisa de um tratamento mais longo. Então, eu trabalho juntamente com uma fisioterapeuta pélvica para que a gente possa dar esse suporte. E muitas vezes, quando a gente consegue vencer esse problema, ai, a mulher me abraça, chora, às vezes o casal me agradece, sabe? Assim, existe uma comoção também, por quê? Porque era um problema muito íntimo, muito difícil de falar e difícil de abordar. Então, assim, é importante que você tenha um médico de confiança para que você possa falar assim, doutor, doutora, isso está acontecendo. Quando eles conseguem isso, a gente consegue ajudar efetivamente, é muito bom. E aí você consegue recuperar a saúde do casal, né, nessa parte sexual também. Uhum. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta que eu acho que talvez seja uma pergunta de praxe. Mas assim, qual que é a recomendação de atividade sexual, assim, né? Fantástico. Marisa, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Eu, um tempo atrás, eu tava ministrando os casais lá na igreja, e aí peguei o texto de Paulo, é o texto lá que Paulo fala assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, é 1 Coríntios 7:5, né? E durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Eu falei, tá vendo, irmãos? Uma forma da gente fechar a brecha para Satanás não entrar no nosso casamento, é ter uma relação sexual. Exato. Isso aqui tá na Bíblia, né, Brinca? Sim. Aí os maridos falam, é isso, Marco, tem que falar mais disso. Exatamente. Porque geralmente o homem, né? A Tereza e o Samuel estavam aqui recentemente. A Tereza às vezes brinca com o Samuel e fala assim: Ô Samuel, você é um saco sem fundo. Desse jeito. Porque se deixar, né? Mas enfim, qual que é assim, sei lá, existe uma recomendação médica, algo assim que, sei lá, a ciência pode falar assim: ó, isso aqui é bom, é necessário, sabe? Tem um estudo interessante que foi feito pela Universidade de Harvard, que fala, inclusive, que casais que têm mais que 20 relações por mês, o homem tem um nível menor de incidência de câncer de próstata. Me ajuda aí. Então, olha que interessante. Olha as coisas, né? É verdade. Então, do ponto de vista oncológico, tem seus benefícios, quanto mais melhor. É uma atividade física moderada, né? Então, por exemplo, tem alguns pacientes que estão sedentários, né? Aí qual que é a recomendação? 150 minutos de exercício por semana, né? Quão melhor distribuídos seria o ideal, né? Mas eu falo, poxa vida, então relação sexual, né? 5, 7 vezes por semana você já vai sair do sedentarismo. Ai, Entendeu? meu Deus do Então céu. é outra dica importante. Meninas, espera aí que agora eu vou defender a gente. Espera aí. Então melhora tudo. Melhora risco de câncer, melhora a saúde cardiovascular, melhora o tempo de ejaculação. Então um tratamento simples, né? Fácil, né? E foi Deus que criou esse Foi trem Deus aí. que criou, exatamente. Olha, vamos lá. Se fosse pelo homem, seria 3 vezes por dia, né? Se fosse pelo homem. Pela mulher, acho que 1 vez por semana tá ótimo. Tá bom demais. Mas assim, o que eu sempre converso com as mulheres, assim, primeira coisa é que realmente é importante que o casal tenha um relacionamento íntimo, que seja frequente, não só para fechar brechas, mas também porque isso aproxima o casal. Isso é muito importante para a saúde do casal. Então é muito, muito bom quando um quer estar junto com o outro, né? Então, quando eu brinco assim, mas é uma verdade, eu falo, a mulher se sente amada com carinho e amor. O homem que a escuta, que abraça, que presta atenção nela. E o homem se sente amado com sexo. Então, eu falo assim como a gente espera que os homens supram essa nossa necessidade emocional de dar atenção, de dar carinho, de escutar, né? E isso é importante que o homem compreenda para que ele possa dar isso para sua esposa. A gente também tem que compreender que o homem se sente amado com o sexo, para que isso também aconteça e ele se sinta amado. Porque quando a mulher fica muito tempo, ele se sente rejeitado. E não é raro no consultório a gente ter casais que ficam 1 mês, mais 6 meses, muito tempo sem ter relação. Isso afasta e abre brecha. Então, assim, realmente eu acho que é importante ter um relacionamento íntimo. Não acho que existe um número-chave, porque cada casal é único. Então, você tem casais que com 1 vez a cada 15 dias, os dois estão plenamente satisfeitos e felizes.
entendeu? E a gente tem casais em que, às vezes, você precisa ir, sei lá, 5 vezes por semana, ou mais, não sei. Mas cada casal é muito único, então não existe um número-chave. O que eu falo é o seguinte: tente manter pelo menos umas 2 vezes por semana, que você está fazendo um bom depósito no seu relacionamento, o homem está se sentindo amado e a gente também, porque o sexo é importante para o homem e para a mulher. Então, assim, se a gente conseguisse manter aí umas 2 vezes por semana, é um momento íntimo importante para o casal. Isso é um bom, eu acho que é muito bom se for uma frequência dessa. Se você falar assim, mas o meu marido precisa de mais, então você tem que entrar num acordo, e se pra você for tudo bem, tem casais que tem todo dia. É o basal, eu escovo o dente, dou uma hora e vou dormir. Tem casal que tem todos os dias, mas a maior parte não é, entendeu? Então eu vou ficar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não, isso é muito pouco, isso afasta o casal. Então não existe um número-chave, mas é fato que cada casal é único e a frequência quem deve definir é o casal. De comum acordo, de forma que o homem se sinta amado e a mulher também se sinta amada. Então, quando os dois têm um número que não precisa ser um número fixo, porque uma semana você pode namorar 4 vezes e na outra você não namora nenhuma, entendeu? E tá tudo bem. Então, é importante que o casal se sinta plenamente satisfeito um com o outro, amados, né? Que eles se amem, e aí sim você vai encontrar um número-chave para cada casal, porque cada casal é único. Que benção. Maravilha. Mas eu vou ficar com o conselho do Murilo. É o truco desse trabalho. Como é que você faz um trabalho desse? Me fala. Não, é verdade. Eu até falo porque assim, esse trabalho ele realmente foi publicado. Mas assim, imagina aquele casal que... Como é que você faz um trabalho desse, gente? Mas imagina aquele casal que tem essa frequência. É um casal que está muito bem psicologicamente, está muito bem fisicamente, né? Então, você assim... pode falar pelo homem, porque eu tenho situações em que a mulher fala assim, doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço? Entendeu? Então eu tenho que olhar os dois lados. Por isso que eu falo que cada casal é único. Não, tô brincando, não. Assim, com certeza. Tô falando assim, que eu fico com a do Murilo porque é melhor. Mas eu entendo o que você tá falando e eu acho que é isso mesmo. Porque assim, a partir, né, vamos falar assim agora, biblicamente falando, né? O amor bíblico, a premissa fundamental dele é você entregar ao outro, servir ao outro, fazer ao outro o bem, sem esperar nada em troca. Então, se um casal se ama biblicamente falando, né, e quer o bem do outro, já vai ter um acordo nisso. Por quê? Porque, né, por exemplo, tem um cara que o cara tem uma necessidade, vamos dizer assim, seja lá uma vez por dia, a necessidade. Só que a esposa dele não tem essa mesma dinâmica, não é igual ele, porque tem homem que é fora da curva, tem homem que é meio maluco da cabeça, né? E a mulher não, a mulher Então, a partir da premissa do amor bíblico, o cara vai olhar ela, não, meu bem, tudo bem, né? Ele vai sacrificar ceder, algo, né? Obviamente que não vai. E da mesma forma, a mulher, ela também, ela vai olhar e falar, bom, né? É aquela coisa, né? O cara reduz um pouco a velocidade e essa daqui aumenta um pouco a velocidade. Exato. E aí vai. Mas eu acho que assim, uma coisa legal também, eu acho que essa questão da sexualidade, eu vejo muito assim, se o casal tá bem espiritualmente, os dois estão andando com o Senhor, eles estão bem, assim, porque assim, espiritualmente que eu digo assim, pô, os dois estão caminhando, buscando a Deus e amando a Deus em primeiro lugar, consequentemente eles vão amar o outro da maneira correta, entende? Então isso vai trazer um equilíbrio e harmonia e vai ser aquela coisa orgânica, sabe? Assim, natural, natural, sabe? Que vai envolver o diálogo e tudo mais, que é necessário às vezes, porque não é toda semana que você tá super bem, tem uma semana que você tá ali e tal. Até porque a gente tem casais que uma vez por mês vai estar bem. A gente não tava falando de disfunção erétil, por exemplo? Fala pro marido que tem um problema desse, por exemplo, que ele tem que namorar 5 vezes por semana, você vai criar um problema psicológico enorme. É verdade. Uma depressão e tudo mais. Então, assim, o homem também passa por transformações. Quando ele é jovem, é de uma forma, ele também vai envelhecer, assim como nós vamos envelhecer, né? Então, é natural que em algum momento você tenha algum distúrbio ejaculatório, distúrbio de ereção, alguma coisa, ao longo da vida. Ou vocês acham que todo homem de 90 anos consegue ter ereção 5 vezes por semana? Entendeu? Tô puxando lá para cima para que a gente possa compreender que existe uma linha. Cada casal é único e a gente não tem um número mágico, entendeu? Então, esse trabalho de Harvard aí, eu truco nele. Porque como é que você faz esse trabalho? Então, mas tudo bem. Mas assim, se a gente fosse simplificar, a gente poderia falar assim, é o seguinte,
Ó, Quanto mais sexo melhor, é de né? Deus, quanto mais É, melhor, entre em comum exato. acordo, Como um acordo. viu? Não é Conversa quanto bastante. mais melhor, é o número de cada casal, Isso. porque cada Sim. casal é único. Não, mas do ponto de vista até físico, mesmo vamos dizer assim, quanto mais você ter condições de. É melhor, Sim, exercício físico, né? Prazer, a questão da união, né? Da aproximação do casal, nesse sentido. Então, quanto mais melhor na sua possibilidade, né? sim. Na Pra possibilidade ser, do pra casal, ser né? É, intencional, né? Pra gente exato. ser intencional Eu nesse acho que a aspecto. mulher tem que buscar ter esse momento íntimo também, assim, pensar que nem eu falei, acho que 2, 3 vezes por semana estaria de bom tamanho. Mas tem casais que vão precisar de menos, casais que vão precisar Sim. de mais. Então, cada casal. E é só outro ponto aqui, Marco, para complementar, eu tenho pacientes que, assim, têm muito problema com a questão da pornografia, né? Uhum. E, assim, o que eu falo é o seguinte, olha, toda a fonte de estímulo, de erotismo tem que ser a esposa. Mas para isso tem que estar o casal na mesma página, né? Uhum. Então, porque, assim, o estímulo do mundo, ele é enorme, ele é Sim, frequente, chega sim, às vezes até sem querer no WhatsApp, sim, tudo, tem que estar sempre policiando, tem que sim, estar sempre alerta, né? Então, cabe à esposa ser sábia nesse aspecto também, porque sim, o mundo está querendo, né, sim, destruir as famílias, né, sim, nesse aspecto. E essa questão da sexualidade para o homem é é muito frequente a fraqueza que isso existe. sim. Então tem que cuidar, Sim, é um ponto né? Um fraco, ponto né? fraco, Eu sempre exatamente. costumo falar assim, eu sou meio radical, né? Porque eu tive muito problema nessa área, né? Porque eu me converti com 21 anos. Então Sim, eu vivi esse lado obscuro. E quando eu me converti, Deus ele me ajudou a ressignificar essa área da minha vida. sim. Então isso pra mim foi assim, uma das coisas que eu sempre falo com a Bruna assim, Murilo, é que assim, eu falo assim, não, eu sou tão feliz em ter prazer em você, assim, em sabe, estar satisfeito. Essa é a Sim. palavra Uhum. estar satisfeito com a minha esposa. Cara, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Sim. quando você não teme a Deus, não entende qual que é o propósito da sexualidade, Uhum. etc. Cara, você tá permeado por um mundo que, assim, você vive de uma forma que não é saudável, que Uhum. não te satisfaz. É isso que você vê a galera. Sim. Por isso que a galera cada vez mais tem mais parceiros. Por quê? Uhum. Porque tá quebrando o princípio e nunca vai encontrar plenitude nessa relação. E eu falo Exato. assim, cara, isso foi bom pra mim. Então eu falo pra Uhum. galera assim, né? Porque hoje tem essa questão da pornografia soft, né? Cara, pornografia nenhuma. Por quê? Sim. Primeiro que a Tem que ser pornografia radical, é né? uma questão que cara, é uma mentira. Aquilo não Uhum. é real, né? É uma performance. Até Uhum. essa soft aí que como se fosse, né? Eu não sei, eu nunca vi, mas já ouvi falar sobre isso. Cara, isso, a nudez é pro casamento. Sim. O erotismo é pro casamento. E eu achei legal você falar isso também, por quê? Porque é uma questão assim, até para as mulheres, né? Porque, assim, às Uhum. vezes do casamento vai chegando um determinado momento, assim, com o tempo, a gente vai acomodando, né? Uhum. E a importância da mulher também é resgatar isso, o Sim. erótico. Por quê? O erótico é de Deus também, Sim. né? Foi Deus que É criou a pro mulher casamento. é Uhum. isso, né? Do jeito que ele Uhum. criou, né? Com as curvas, e graças a Deus por isso, né? Sim. Diferente de nós homens, né? Então é Uhum. importante isso. Inclusive a gente falar mais sobre isso, né? Legal. Porque na igreja, geralmente, graças a Deus, hoje já tem um movimento que a gente se fala muito mais disso. Mas por muito tempo era muito tabu, era uma coisa muito velada. E não era pra ser, porque quem criou o Uhum. sexo foi Deus. E aí tá um monte de gente que não considera Deus e a sexualidade que Deus criou falando de sexo aí, Sim. falando tudo errado pro povo e desorientando. E aí nós que somos um povo de Deus que tem ali na palavra e que sabe que isso é uma benção, todo mundo ficou com vergonha, com medo. Por quê? Porque também era uma linha meio tênue ali, né? Era uma coisa que a gente Uhum. não sabia lidar direito. Mas uma vez que você tá bem fundamentado, experimenta, né, de uma forma que eu digo assim, né, dentro da relação do casamento, pô, a Sim. gente precisa orientar as pessoas a falar, sabe, falar isso abertamente, porque não é pecado. Uma vez eu aconselhei uma irmã que veio falar assim comigo, com a Bruna, que a gente tinha uma época que a gente dava um seminário de sexualidade, né, Uhum. falando de Gênesis, né, uma cosmovisão cristã falando a respeito do sexo. E Uhum. aí a irmã veio ter um aconselhamento com a gente e falou assim, pastor, é o seguinte, meu marido, ele quer, toda hora ele quer, assim, né, e assim, inclusive assim, antes do culto. Só que eu não acho certo, eu não Uhum. gosto. Sabe assim, aí qual que era a ideia dela, né? Do sexo como algo sujo, como Sim. algo pecaminoso. Então, Uhum. antes do culto, ela não se sentia Uhum. bem, porque é como se ela fosse pro culto suja, impura, Uhum. sabe? Eu falei, não, Sim. minha irmã, não tem nada a ver com isso, né? Claro que você tem que Exatamente. entrar num diálogo e tem que conversar, se for necessário, porque às vezes o cara vem com a bagagem Sim, de sim. fora, né? Uhum. Eu já tive casos assim que atendi pessoas assim, irmãs, que chegou um momento assim, falou assim, pô, o meu parceiro ele acha que eu sou uma garota de programa.
Por quê? Porque o Uhum. cara vem com uma bagagem, sabe, totalmente Uhum. poluída, né, e tal, né? E ainda bem que tem gente, né? A gente tem profissionais igual como vocês, né, que orientam, e nós como povo de Deus também tem que falar sobre isso, falar Sim, de uma forma saudável, né? com E tudo certeza. mais para trazer libertação e cura, né? Trazer essa questão, viu, ó, 7 vezes por semana, Murilo? Vamos fazer tirar uma média Ô, aqui, média, faz as contas aí, 7, 9, vai, 3 vezes e meia por aí. aí. Não, 2, 3 vezes por semana está ótimo. Mas daria 4,5, né? Então, aí uma semana 4, outra 5, aí tá tudo certo. Ai, irmãos, bom demais. E assim, eu vou pro final aqui agora, mas é mais por causa de vocês mesmos, porque eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês, mas foi muito bom, né? A ideia é isso aqui mesmo, a gente conversar. A gente teria papo aqui pra gente conversar bastante coisa, Ah, né? com certeza. Mas eu queria concluir perguntando a vocês, assim, um texto bíblico, né? Um versículo, ou uma palavra algum texto, alguma passagem bíblica que tem tocado o coração de vocês, que ou que vocês gostam muito, que sempre vem à memória, ou que de repente tem permeado esse momento, o momento de vida que você está vivendo, Murilo, Sim. o momento de vida que você está vivendo ali. Assim, alguma palavra da parte de Deus, assim, Uhum. algum versículo que você gosta muito, você gosta muito. E aí, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Não, perfeito. Começar pelas considerações, agradecer pelo convite. Eu sempre gosto muito porque se a gente realmente se interessa pelo bem-estar do paciente, quer que ele fique bem, a gente realmente gosta de divulgar informações com qualidade, e insistir na prevenção, na qualidade de vida, né? Às vezes sempre está dentro disso, né? Hábitos saudáveis, mas a gente observa que isso tem um impacto. Eu falo que os nossos consultórios, né, tanto do urologista quanto do ginecologista, é uma máquina do tempo, né? Você pega o ser humano em várias etapas, né? Então você consegue ver com um grau de evidência muito bom o que acontece no final, no envelhecimento. Nós temos no país uma população que está envelhecendo, infelizmente nosso país não conseguiu trazer qualidade de vida para essa população. Então a gente tem que buscar fazer a nossa parte, né, para procurar envelhecer bem. Então isso é muito importante, tanto na saúde masculina quanto na saúde feminina. Um versículo que eu gosto muito, né, no final do Sermão do Monte, Mateus 7:24, que fala que nós devemos construir, Jesus fala que nós devemos construir nossa casa sobre a rocha, né? A rocha é Jesus, e esse processo de construção ele é muito interessante, porque não é algo da noite para o dia, é todo dia, né? Então é construir, demora, existe um planejamento, vai ter vento, vai ter tempestade, mas a gente tem que estar firme na rocha, e na saúde também. E esse é um texto que me fala muito sobre prudência, né? Então a gente acredita na soberania de Deus, né? Mas a gente tem uma coparticipação que Ele mesmo determinou que cabe a nós, né? Então é, temos que ter prudência no cuidado com a nossa saúde, é uma bênção. Quando nós estamos bem fisicamente, a gente consegue desempenhar melhor nossas profissões, desempenhar melhor nosso papel dentro de casa, amar mais ao próximo, servir mais ao próximo, né? Por exemplo, se a pessoa está muito, imagina que está com uma doença grave, está com febre alta, realmente a sua disposição está muito ruim. E assim, se tiver algum problema crônico de saúde que não está sendo tratado. Então, devemos ter essa prudência para a gente poder servir mais, ser mais útil, ser instrumento de Deus para o reino. Que benção. Obrigado. Que benção, mãe. Eu Obrigado. quero agradecer também essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho dessa interseção que tem entre o nosso chamado principal, que é o de Deus, e o nosso chamado secundário, que é a nossa profissão. E é muito, muito bom poder falar sobre isso com você aqui hoje. E assim, você perguntou de uma passagem bíblica, né? Tem um provérbio que eu gosto muito, que eu coloquei até na nossa formatura, era o provérbio que estava embaixo do meu nome, que é o que fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fica em Provérbios, acho que é 4:23, se eu não me engano. E uma passagem que permeia a minha vida, que eu uso muito, e eu uso muito com as pacientes, especialmente as pacientes que estão tentando engravidar e que têm uma ansiedade muito grande, né? Quando você ainda não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. É uma passagem em Mateus, eu não lembro agora, acho que é 6:25, 26, uma coisa assim. Que ele fala sobre a ansiedade, né? Que Deus cuida dos lírios do campo, que hoje nasce e amanhã já não estão mais aí, quanto mais de nós, homens de pequena fé, porque a gente às vezes tem pouca fé. Então essa passagem inteira que fala sobre a ansiedade, ela fala assim, buscar em primeiro lugar
o meu reino, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas que nós precisamos, Deus vai suprir. Então ele, para tirar essa ansiedade, que é algo que o pessoal tem vivido tanto, né? E aproveitando até esse mês que fala sobre a saúde psicológica e tudo mais. Que maravilha. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Espero que a gente consiga combinar outros bate-papos, tá bom? Estamos à A disposição. partir desse que nós tivemos aqui, pensa aí o que a gente deixou de falar, que é importante. Legal. Vamos elaborar, entendeu? Então, Tá vocês vindo são aí muito Outubro bem-vindos. Rosa, Novembro Isso, Azul. vamos mandar brasa. É verdade, é Vamos isso mandar aí. brasa. Uma benção. Queridos, obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sempre esqueço de falar, mas se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, né? Esse bate-papo aí com pessoas que você sabe que pode abençoar a vida delas. Hoje, às vezes a gente compartilha tanta coisa besta, né? Assim, então compartilha esse bate-papo aqui que vai edificar, pode trazer muita clareza, assim, libertação para pessoas que estão sofrendo, né? Nessa área, né? Às vezes estão sofrendo sozinhas, né? E hoje a gente tem tantas coisas, né? Primeiro a gente tem o Senhor que nos traz luz, que liberta a gente de traumas, de questões nossas da vida, né? Muitas vezes a gente é exposto, a gente é construído de uma forma, a gente cria paradigmas que são equivocados e que trazem, né, problemas para nós. Quanto à ciência, né, e pessoas assim, né, igual Murilo e Aline, profissionais, eu vou colocar as redes sociais deles, tá? O contato lá da clínica também. Então, assim, eu sou meio suspeito para falar, mas se você for atendido por eles, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito para além da questão, né, física, né, da ciência e tal, mas espiritualmente também. Então, você tem essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até a próxima e tamo junto, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Uhum.